O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele, sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós sei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, estamos avançando no nosso tempo da Quaresma, esse tempo oportuno de conversão, de reflexão sobre a nossa vida. Chegamos ao 5º domingo da Quaresma e quero felicitar, me alegrar com a presença de cada um de vocês que nesta manhã veio participar aqui conosco neste santuário desta liturgia. E também me solidarizar e abraçar você que está participando conosco através das redes sociais do nosso santuário. Sejam todos bem-vindos. Que a graça de Deus, o amor de Maria esteja sempre na vida de todos vocês. Vejam que coisa interessante, meus amados irmãos. Ao invés da gente ouvir falar de castigo, ao invés da gente ouvir falar de inferno, ao invés da gente ouvir falar de que os pecadores deverão ser castigados, humilhados, a gente escuta na liturgia que Deus é amor, que Deus é perdão, que Deus é misericórdia. Isso com qual objetivo? Nos encher de esperança,
nos dá o conforto de que, de fato, temos um Deus que está pronto, disposto a nos estender a mão para nos colocar de pé diante dos nossos fracassos, das nossas fragilidades. Como isso é importante, como isso é bonito, a gente ter essa esperança, esta certeza no nosso coração. Deus nos ama. E Ele ama de verdade. E Ele não quer a nossa condenação, a nossa destruição, mas o desejo do coração de Deus é a nossa salvação. E aí é dentro desse contexto de esperança que a gente se depara com esta leitura que fala aí da vocação, da missão de São Paulo, e quando São Paulo diz assim que tudo se tornou lixo para ele. Mas o que foi que se tornou lixo para São Paulo? Foi aquela mentalidade que fazia dele uma pessoa que ele se achava melhor que as outras. Ele, na carta aos Gálatas, quando ele vai falar sobre si mesmo, ele diz muitas coisas. Que era judeu por nascimento, verdadeiro cumpridor da lei, um homem irrepreensível, discípulo de Gamaliel, uma pessoa que seguia a lei em todas as suas nuances. Era uma pessoa que se achava melhor que as outras. Aí ele diz: esta mentalidade me tornou perseguidor daqueles que seguiam Jesus. Então, o que é que São Paulo considera neste momento, diante do bem supremo de ter feito uma experiência com Jesus Cristo? Ele percebe que a lei, que o enchia de orgulho, que o fazia olhar para os outros com desdém, e principalmente para os pecadores, como a escória, como o lixo da sociedade, ele viu que aquilo não levava a ele a verdadeira salvação. Ele percebeu que ao invés de levá-lo à salvação, aquela mentalidade o afastava do verdadeiro sentido da vida, do verdadeiro sentido de Deus. Mas a partir do momento que ele encontra Jesus, ele percebe essa realidade de que aquela mentalidade não era o bem que Deus queria para ele. E aí, São Paulo, ele muda o seu jeito de ser. De perseguidor, ele se torna propagador da boa nova de Jesus. De perseguidor aos cristãos, aqueles que seguiam Jesus, ele se torna incentivador da fé. Mas o primeiro passo para esta mudança, para essa transformação, foi abandonar esta mentalidade que muitas vezes nos enche de arrogância, e diante dos fracassos, da queda dos outros, a gente bate no peito e diz: ah, se fosse comigo. Se fosse comigo, estava tudo diferente, porque eu sou eu. Quantas vezes a gente não bate no peito e diz isso? Quantas vezes na nossa fala, pelo nosso orgulho, a gente olha alguém que fracassou, alguém que caiu, e a gente diz: eu sou melhor do que essa pessoa. Comigo isso não acontecia. Grande engano. Quem pensa desta forma, quem age desta forma, grande engano. É por isso, portanto, que a gente precisa, a primeira coisa que a gente precisa reconhecer na gente são as nossas fragilidades. É reconhecer
que sem a graça e a misericórdia de Jesus em nossa vida, esse Deus de amor, este Deus de perdão, o que seria de nós? Mas é a consciência do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que nos faz, de fato, fazer uma experiência diferente em nossa vida. E aí, com esta mentalidade, esta chave desta leitura, a gente entra no Evangelho de Jesus. Então a gente vê aquela multidão levando aquela pecadora para apedrejá-la. Por quê? Porque na mentalidade daquelas pessoas, o mal precisa ser radicado. O mal precisa ser destruído. O mal precisa ser extirpado do meio de nós. E de que forma isso acontece? Destruindo o pecador. E essa mentalidade não é só no tempo de Jesus, não, viu? Se a gente refletir um pouquinho, em 2022, a gente ainda age desse mesmo jeito. A tendência da sociedade, a tendência de muitos de nós é esta: elimina, mata, destrói. Bandido tem que morrer. Quantas vezes o padre não escuta isso? De gente que comunga. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que quem erra tem que morrer, até o dia que um filho dele erra. No dia que um filho dele erra, não tem que morrer, não. Meu filho não pode morrer. Mas o filho de Dona Maria é bandido, é safado, ele tem que morrer. Ah, o político da banda de lá é ladrão, é safado, mas o meu é honesto. É essa mentalidade que está aí nesse mundo. Vamos eliminar o mal. Vamos destruir os pecadores, quem peca. Porque assim a gente se livra do mal. Grande engano, o mal não está no outro. O mal está em nós. A psicologia tem um princípio muito interessante. Aquilo que você mais odeia no outro é o que você não aceita em você. Quando você vê uma pessoa muito radical, eu não gosto disso de fulano, é porque ele é igualzinho, mas ele não aceita. Aí o que eu não aceito em mim, eu nego no outro. Por isso, eu tenho meio receio desse povo muito radical. Não gosto disso, daquilo outro. Espere um pouquinho, que o rabinho atrás está, balançando, doido para fazer. Jesus, portanto, vem nos mostrar que o verdadeiro justo não deseja a morte de ninguém. O verdadeiro justo é aquele que prioriza a vida, é aquele que deseja a salvação, é aquele que deseja uma nova oportunidade para que aquela pessoa experimente a graça de Deus e creia e viva. Porque o coração de Deus é vida. Deus não quer a morte do pecador, Ele quer que ele se converta e viva. E daí a necessidade, esse convite que Jesus faz àquela mulher, para que ela reconheça os seus pecados,
para que ela reconheça a misericórdia de Deus na sua vida e que a partir daquele momento ela tome a decisão de uma vida renovada em Cristo Jesus. Vá e não peque, renove a tua vida, faça as novas escolhas. Deus está te dando uma nova oportunidade para que você viva a sua vida de uma maneira diferente. Qual é o grande problema? É que às vezes a gente ganha esta oportunidade, Deus nos oferece a oportunidade e a gente volta a cometer os mesmos erros. Tem gente que já chega para o padre dizendo: o senhor sabe, né? É aquele, ó, o de estimação. Porque tem gente que não só cria pet de estimação, não. Tem gente que tem pecado de estimação. Então é muito importante que a gente reflita sobre isso. Deus não quer que a gente morra. Deus não quer que a gente permaneça no pecado. Cada dia que amanhece, meus amados irmãos, cada oportunidade que nós temos, é essa graça de Deus agindo em nossa vida e nos dando a oportunidade da gente ser uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. O mundo que está aí fora quer nos condenar. Você pensa que é a grande ilusão a gente achar que as pessoas gostam da gente. Erre com elas. Fale com elas. Aí às vezes a gente tem essa ilusão. Eita, meu marido, minha mulher, meus filhos me amam. Fale com elas. Eu nunca me esqueço na minha vida, uma pessoa que sempre me elogiava muito. Padre Pedro, o senhor é maravilhoso. Padre Pedro, o senhor é isso. Padre Pedro, o senhor é uma bola de ouro. Até o dia que eu disse não a ela. Até o dia que ela queria fazer uma coisa e eu disse: olha, não é possível não. Pronto. Não era mais eu, não era mais uma bola de ouro. Eu era o Satanás encarnado. As pessoas são assim. O mundo é desse jeito. O meu chefe gosta de mim. Não, ele gosta do seu trabalho. Deixe de trabalhar, fazer o seu serviço para ver se o seu chefe... Deixe de cumprir com suas responsabilidades, com sua esposa, com sua família, com as pessoas que você... Para ver. Só tem um que nos ama, meus irmãos. E nos ama incondicionalmente. Deus. Porque Ele esteve disposto e está disposto a morrer na cruz por você. E por isso nós devemos ter bem consciência disso, das nossas falhas. A gente precisa ter consciência que o mundo que a gente vive está aí para apontar os nossos erros. Eu achei muito interessante, há uns dias atrás, acompanhei o processo de uma adolescente que, incentivada por seus amigos, tirou numa determinada realidade uma foto, essas fotos mais calientes, que o povo chama de nudes, e os próprios amigos que incentivaram aquela jovem publicaram na internet, numa cidadezinha do interior que eu já trabalhei. Um escândalo. E os primeiros que incentivaram foram os primeiros a estar dizendo na internet: é uma safada. É assim que esse mundo funciona.
É desse jeito que esse mundo funciona. Esse mundo quer ver a nossa morte. Mas Deus não. Deus quer ver a nossa vida. Deus nos quer ver feliz. E, portanto, na hora das nossas quedas, na hora dos nossos fracassos, é Ele que nos pergunta: alguém te condenou? Eu não te condeno. Então, que você possa, amados irmãos e irmãs, neste tempo da Quaresma, refletir sobre isso. Primeira coisa que você precisa refletir: não somos melhores que ninguém. Agradeçamos a Deus se nos esforçamos para ser uma pessoa melhor cada dia. Rezamos a Deus e agradecemos a oportunidade que Ele nos dá, a força que Ele nos dá para a gente não cair. Mas nunca olhemos para quem cai, para quem fracassa com um olhar de desdém, ou nos achando melhores que aquelas pessoas, porque, como o próprio São Paulo vai dizer em outro texto, quem está de pé, cuidado para não cair. Então você que tem uma vida irrepreensível, reze, agradeça a Deus e peça para que você nunca venha a fracassar, nunca venha a cair. Mas se alguém ao seu lado cair, não julgue, estenda a mão, ajude. Porque é isso que Deus espera de cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.